Quero mais uma vez cumprimentar servidores e servidoras que aqui comparecem, estender a todos os servidores e servidoras do Estado do Paraná. São 286 mil servidores do Poder Executivo, distribuídos com o pessoal militar e os servidores civis, aposentados e da ativa. Então, são milhares. Esses servidores contribuem muito com o Estado. São servidores que estão nas várias frentes. É lá na escola, é na universidade pública, é no hospital público, é lá na Emater, lá na Secretaria da Agricultura, é lá no DR, é lá na Secretaria da Família e do Trabalho, onde está, por exemplo, a assistência social do Estado. É lá na rua, como policial militar, como policial civil, fazendo a política pública alcançar quem precisa dela. E os nossos servidores públicos, além disso, estão na sociedade, nas suas igrejas, ajudando a organizar, lá como em algum ministério na igreja, em alguma pastoral. Servidores estão lá em conselho de controle social, servidores estão lá em associações de moradores, estão lá fazendo com que o Estado cresça e se desenvolva. E aquele servidor e servidora que já não está mais na ativa, continua fazendo o bom combate na defesa do Estado. São pessoas que amam o Paraná, que amam o Brasil. E as cores, elas são todas, de todos e de todas. Então não temos que separar ninguém por cor, por raça, por etnia, ou por orientação sexual. Então, se não vejamos, os servidores e servidoras são aqueles que fazem o Estado acontecer, muitas vezes, apesar do governo, e não são responsáveis por ataques ao dinheiro público. Muitas vezes são servidores que denunciam, que cobram, que dinheiro público foram os dinheiros que deveriam ser entregues para a população e não foram, porque foram saqueados. E aqui no Paraná, nós tivemos problemas. Nós tivemos ataque ao Banco Estadual, ao Banestado. Acabaram com o Banestado, roubaram o Banestado. Foi feito CPI nesta casa, foi feito inquérito na Justiça, ações correram na Justiça, não houve punição e ninguém devolveu o dinheiro. E a Justiça sabe onde está o dinheiro roubado do Banestado e paraíso fiscal lá fora, mas não repatriou. A Copel, no passado, sofreu também aqui, no Paraná, com corrupção. Teve CPI também, teve inquérito também. A Copel foi dilapidada no passado. E aí, não tem punição para ninguém. Também tem várias operações em andamento. A Operação Publicano, por exemplo, sobre a Receita, o Ministério Público já concluiu que mais de 2 bilhões de reais foram roubados dos cofres do Estado do Paraná. Também tem outra operação chamada Quadro Negro, que roubou dinheiro da educação e não foi nenhum servidor, nem uma professora, nem uma funcionária de escola, nem um estudante. Já se sabe quem é. Também tem várias outras
operações em curso no Paraná. Inclusive tem uma CPI nesse momento, apurando o roubo que fizeram, quando deveria consertar a viatura da polícia, quando deveria consertar o veículo do Estado. Não consertaram e cobraram, como se tivesse colocado peça original. Ora, aqui no Estado do Paraná. Então, é importante que a gente diga que os servidores do Estado aqui, que estão em greve, não contribuíram para saquearem o Estado do Paraná. Não são responsáveis por isso. Esse dinheiro faz falta nos cofres públicos? Faz. Precisa ser devolvido o quanto antes? Precisa. Os envolvidos punidos devidamente? Sim. E uma coisa interessante, aqui, o Partido dos Trabalhadores nunca governou o Paraná. Nunca governou o Paraná. E também o número de deputados que temos aqui na Assembleia é pequeno. Muitas vezes fomos vencidos aqui no voto. Então é bem interessante a gente olhar para o nosso Estado. Nós estamos falando de um Estado que tem condições, sim, de atender os servidores. Que tem condição, sim, de honrar o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Brasileira. Nós estamos falando de um Estado que tem condição, sim, de garantir progressão, promoção de carreira. Nós estamos falando, sim, de um Estado que pode garantir a hora-atividade, conforme lei, para os professores do Estado do Paraná. Foi reduzida a hora-atividade. Isso atrapalha a qualidade do ensino ofertado aos estudantes. Nós estamos falando de um Estado que pode devolver a carga horária correta para pedagogos e pedagogas, para readaptados. Nós estamos falando de um Estado que tem condição de manter a eleição direta para diretores sem mexer na lei, construída aqui e aprovada por unanimidade. Nós estamos falando de um Estado que não precisa atacar o professor contrato temporário PSS, mantendo a forma de contratá-lo. E ainda corrigir o salário dele, que foi roubado, foi diminuído o salário do professor PSS do Estado, precisa devolver. Nós estamos falando de um Estado que tem condição concreta de tratar o seu servidor com respeito. Eu aqui fui autor de uma proposta de emenda constitucional construída com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E mudou a forma de remunerar a polícia. E naquele primeiro momento, maio de 2012, ficou o segundo melhor salário da polícia no Brasil. Só que agora já não é mais o segundo. Só perdia para Brasília. Por que não é mais o segundo melhor salário? Porque defasou. Então, os servidores estão recebendo 10 salários por ano, quando deveria receber 12 salários, porque trabalham 12 meses. Porque passa 17% a perda do poder de compra do salário, que a inflação comeu o salário. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que esse policial civil e militar, que tinha o segundo melhor salário em maio de 2012, com a implantação da emenda constitucional número 29, que derivou da PEC 64 do subsídio, que eu fui autor aqui na casa em 2009, esse policial que está trabalhando 12 meses, recebendo por 10, assim acontece com as outras categorias também. Eu dei um exemplo outro dia aqui de um servidor do Poder Executivo e da Educação, que ganha em média R$3.000 por mês, perde R$522 por mês, porque está com a defasagem de 17%. Ora,
isto passa de R$6.000 por ano. Então, isso faz falta para esse profissional. Por isso, muito servidor tem que trabalhar tripla jornada. Já faz dupla jornada no serviço e ainda tem que fazer bico para complementar a renda. Encontro policiais no estado, por exemplo, fazendo segurança privada para aumentar a renda, para não deixar a sua família perecer. Encontro professores e funcionários de escola e demais servidores que vão ao Paraguai comprar produtos para revender aqui no Brasil para poder complementar a renda. Ora, isso tem que ter um ponto final. O servidor público é funcionário, é trabalhador, é paranaense, é brasileiro, ama o Paraná, ama o Brasil e ponto final. Parar com essa história de dizer que eu amo o Brasil e os outros não amam. E a bandeira brasileira é de todos os brasileiros, não tem dono. E carrega ela quem quiser carregar. Ora, não significa que alguém não esteja carregando a bandeira do Brasil, esteja carregando a bandeira do Corinthians. Não ama o Brasil. Ele ama o Corinthians e ama o Brasil. Não significa que o apostolado da oração da minha igreja católica, que tem bandeira vermelha, que tem fita vermelha lá na igreja, ou o padre que em festa na igreja celebra com a estola vermelha, com a roupa vermelha porque é festa, não significa que não ama o Brasil. Não significa que a pessoa que tem uma bandeira de um partido, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os republicanos, que são conservadores de direita, a bandeira é vermelha, a gravata, inclusive, do presidente da República, que é republicano, é vermelha, do Trump. Ora, vamos parar com essa história de ficar ofendendo as pessoas por conta de cor. A cor não tem dono, pertence a todos nós e nós levamos a cor que queremos e gostamos. Então, para finalizar, dizer aos nossos servidores e servidoras que conheço, porque sou servidor público há mais de 30 anos no Estado, conheço os servidores e servidoras. São competentes, são capazes, são lutadores, são de fibra. Faz o Estado acontecer, com governo, sem governo e muitas vezes apesar do governo.